Sensação está começando agora. Hoje, o jornalista e escritor Jorge Fernando dos Santos fala de futebol, ecologia e profecias. No livro Alguém Tem que Ficar no Gol, um livro feito especialmente para crianças e jovens, que ainda faz uma homenagem à memória de Barbosa. Lembra do Barbosa? O goleiro da seleção brasileira na Copa de 50. Jorge, como é essa? Alguém Tem que Ficar no Gol? É uma novela infanto-juvenil que eu escrevi tendo como três temas fundamentais no momento que eu escrevi, que era a profecia maia, né, da suposta destruição do mundo, o futebol, as duas coisas inclusive aliadas, porque os maias praticavam uma espécie de futebol, né, e a questão ecológica. E é um livro que se passa num condomínio fechado, perto de Belo Horizonte, na cidade de Nova Lima. É um menino, mora ele, o padrasto e a mãe. O padrasto e a mãe são jornalistas. O menino apaixonado com galo, apaixonado com futebol. E na casa dele tem um gramado, um campo de futebol, onde só ele e o cachorrinho é que brincam. Até o dia que começa a aparecer para ele o fantasma de um goleiro, que por acaso é o Barbosa da década de 50, né, da Copa de 50. Né? Segundo Armando Nogueira, foi o jogador mais injustiçado da história do futebol, porque era um grande craque, considerado um dos maiores goalkeepers da história, e, no entanto, carregou por mais de 50 anos a cruz aquele gol do Gija, né? Do Uruguai. Então, um livro um pouco que restitui a imagem do Barbosa, conta um pouco da história do Vasco, do Atlético Mineiro, do Clube Vila Nova, lá de Nova Lima. E é também uma obra oportuna por causa da Copa das Confederações, Copa do Mundo, etc. E o Brasil ainda não tem um grande romance do futebol. Existe essa ausência. Você vê que os americanos, outro dia eu estava contando só filmes de boxe, cheguei a quase 20 filmes sobre boxe no cinema norte-americano. Eles fazem filmes e livros sobre todos os esportes nacionais. O Brasil tem pouquíssimas obras literárias e cinematográficas sobre futebol. Né? Tem obras biográficas, o Heleno Nunes, o Garrincha, livros excepcionais, mas o grande filme, a grande obra de ficção sobre o futebol, ainda os nossos escritores, nós escritores ainda devemos ao brasileiro. Né? É uma obra infanto-juvenil, modesta. Filme, a gente não tem grandes filmes, né? Temos Alfonsinho, do Oswaldo Caldeira, né? Tem Os Boleiros, né? O primeiro e o segundo, que são dois filmes interessantes. O Heleno Nunes passou há pouco tempo, né? Que é adaptado do livro. Heleno de Freitas, perdão. O Garrincha também, né? Do Rui Castro. Mas o grande romance, o grande filme de ficção não tem ainda, né? E o futebol é o esporte nacional e um dos esportes mais importantes, né, do mundo. Eu li recentemente um livro do Eduardo Galeano, que ele falava isso, que o futebol sempre foi visto com um pouco de desconfiança pelos intelectuais. E, no entanto, é um esporte de massa, né, e que mexe com a história sociológica dos povos. Né? É, inclusive, um esporte de inclusão social em muitos países, sobretudo na América Latina, sobretudo no Brasil. Né? Grandes expressões do futebol são pessoas de origem humilde, né, e que lutaram com imensa dificuldade. Né? Sabe uma coisa que eu também sinto falta? Documentários. Né? Tem a do Pelé, né? Tem sobre o Garrincha, sobre o Tostão. Mas eu acho que falta ainda essa debruçar, né? A música popular brasileira, o Du Orfeu sabe disso, tratou muito bem o futebol, né? Eu acho que de Noel Rosa e Pixinguinha, a Chico Buarque, a Vanderly, quer dizer, vários compositores falam ou falaram do futebol, né? Jorge Benjor, né? Mas a literatura ainda é um pouco avessa, existem poucos livros sobre futebol. Como eu escrevo mais infanto-juvenil, esse livro eu dirigi mais a esse público e ele foi finalista do prêmio Barco a Vapor, daí que ele foi selecionado pela SM para ser publicado, né? Jorge, você começou no jornalismo, você ainda é jornalista? Eu me considero jornalista aposentado. Eu agora estou querendo sobreviver de escrever, fazer palestras, oficinas de texto. Inclusive esse livro que está com você, o outro, Como Escrever, é uma segunda edição, revista ampliada, lançada aqui pela Ciência Moderna, editora do Rio, e vai ser o conteúdo de uma oficina de texto que eu inicio agora em julho em Belo Horizonte, na RET, como é que chama? Treinamento Empresarial. Posso deixar o telefone? O telefone a gente pede para não deixar, mas a gente pode botar no site. Tá, você coloca no site. Só porque sempre dá confusão por causa da operadora, a gente se atrapalha um pouco. Aliás, telefonia no Brasil sempre dá confusão. Sempre dá confusão. Então nós vamos dar uma oficina. Fixa no celular, né? Sempre dá confusão. E esse livro é uma espécie de apostila do curso que a gente vai dar, inclusive
no Salão do Livro Infantil também. Eu vou dar Qual é a grande também. queixa, hein, em relação à língua escrita? Olha, Leda, quando eu trabalhei, há 30 anos eu vivo do que eu escrevo. Escrevi teatro, escrevi para televisão, escrevi jornalismo, todos os gêneros literários, letras de música. Eu acho que a dificuldade na área jornalística, por exemplo, é a confusão, eu acredito, dos gêneros literários. Você tem grandes jornalistas, muitas vezes, que não sabem a diferença entre uma crônica e um artigo, entre uma reportagem, um texto opinativo, não sabe fazer uma crítica literária, não sabe expressar a opinião sobre um determinado... Às vezes o jornalista tem 10, 15 anos, você pede para ele escrever o editorial do dia, ele tem dificuldade, ele trava. Né, porque ele está habituado com a reportagem. Assim como alguns escritores são excelentes ficcionistas, mas se revelam péssimos cronistas porque eles não entendem a dinâmica do jornalismo. E apesar disso, grande parte dos jornalistas em todo o mundo sobreviveram de literatura ou literatos que sobreviveram de jornalismo. Né, grandes mestres como Nelson Rodrigues, né, Drummond, Fernando Sabino, aliás estão no seu livro, né, Os Mineiros. Os Mineiros são fortes. De Minas para o mundo. Há uma tradição muito grande, né? Hoje menos, porque eu acho que a crônica está perdendo espaço na imprensa. Aliás, a imprensa está perdendo espaço na vida cotidiana, né? É verdade. Mas às vezes aparecem. Eu tenho lido umas crônicas do Moacir Luz, o sambista aqui do Rio. Ele tem escrito crônicas maravilhosas, né? Eu gosto muito da maneira como ele escreve. E ele nem é conhecido como letrista. Eu tenho todos os discos dele, só tem um disco que tem uma letra dele. Geralmente são parceiros, né? O Martim da Vila, o Aldir Blanc, o Paulo César Pinheiro. Mas o Moacir está se revelando um grande cronista de jornal. Né? Você sabe que o Brasil viveu uma época de ouro, eu acho, na época do concurso de contos do Paraná. Sim. Né? Durante o Ney Braga, não foi que inventou isso? Eu acho que foi no governo dele. Os mineiros até se deram muito bem nisso. Roberto Drummond. Vários mineiros ganharam prêmios lá. Nossa, Regina montou um mineiro que eu tenho um carinho extraordinário, que era o Flávio Márcio. Né? Flávio Márcio, queridíssimo. Jornalista, Jornal da Tarde. Junto com o Ivan Ângelo, que também é mineiro, que também é romancista. Luiz Vilela, que é um excepcional escritor. Era uma geração, foi uma geração de ouro. Luiz Vilela é o único caso, eu acho, desses escritores jornalistas que rapidinho percebeu que o jornalismo era muito complicado e ele saiu de São Paulo, voltou correndo lá para Ituiutaba, onde ele vive até hoje, e é uma expressão nacional da literatura brasileira, sobretudo nos contos, né? Mas essa coisa da literatura com o jornalismo sempre caminhou junto, né? Eu sempre digo assim, no Brasil é muito difícil viver de literatura. Eu acho que só tem 2 escritores que viveram de literatura, Jorge Amado e o Paulo Coelho. Todos os outros tiveram que se virar como jornalistas, como diplomatas, como homens de comércio, enfim, é muito complicado você exercer só a literatura no Brasil por uma série de motivos, que caberia aqui uns 500 programas para a gente... Você sabe que tem uns que escapam bem. O Luiz Rufato, que por acaso também é mineiro, e foi editor do Jornal da Tarde, sucedendo Ivan Ângelo, é um escritor premiado, hoje vive disso, mas ele me disse aqui outro dia que ele vive, na verdade, da cesta da literatura, né? Porque assim, é um livro, é escrever um, organizar outro, fazer uma palestra numa feira do livro, porque do livro em si, o percentual é muito baixo, né? Muito baixo. E o é que é pior, né? Viver de livro. Vende pouco porque é caro ou é caro porque vende pouco, né? Será que R$30 é caro? Às vezes eu vou fazer palestras em escolas, provoco os meninos, que eu digo assim, mas quanto custou seu tênis? Quanto custa uma ida ao cinema, ao sanduíche? Quanto é que custou o seu brinquedo eletrônico, né? O lanche do shopping é quase o preço do sorvete. E aí dá aquela briga, né? Porque eu digo o seguinte, quando você gosta de alguma coisa, você valoriza aquela alguma coisa. Eu tenho uma filha que está estudando letras, ela quando entra em livraria faz igual o Sérgio Buarque, entrava em livraria e dava prejuízo, que o Sérgio entrava pelo fundo, entregava os livros para a empregada, depois corria na frente porque estava endividado e comprava livro toda a vida. A minha filha é assim, ela entra numa livraria, sai com pilhas de livro, e aí tem que ler os livros do curso, tem que ler os livros de inglês, tem que ler não sei o quê, graças a Deus ela é assim. Mas a maioria não é, a maioria não valoriza a literatura. A própria imprensa, por uma série de motivos, a literatura foi perdendo espaço. Os cadernos literários que eram tinha os cadernos, os rodapés, o Antônio Cândido e tal. Mas aí chegou a música, chegou o cinema, chegou o teatro, chegou a internet, todos os outros meios de entretenimento e tal. A literatura foi encolhendo, né? E essa dificuldade do escritor brasileiro sempre existiu, né? Eu estou lendo agora uma biografia do Graciliano Ramos,
do Denis de Moraes, você vê a dificuldade. O Graciliano foi um dos maiores gênios da literatura brasileira. Brilhante. Foi preso, passou dificuldades, teve que trabalhar como comerciante, como jornalista, teve problemas seríssimos dentro do próprio Partido Comunista, onde ele foi militar, e eles queriam que ele fizesse uma literatura do realismo socialista, ele discordava daquilo. Foi uma vida atormentada, e, no entanto, foi um gênio literário. É verdade. Então, aliás, é essencial para quem quer ser jornalista. Eu acho. Eu acho que ele não lê Graciliano Ramos, a escrever pior sempre. Eu acho que tem alguns autores que eu sempre são recomendava. definitivos, assim, melhor ler, tem que ler. O Hemingway, eu acho que é um escritor que você tem que ler, o Graciliano, porque eu acho que você tem a literatura, digamos assim, mais estética, né, mais do ponto de vista das palavras, da estética mesmo, como Guimarães Rosa, que é um gênio, mas você tem aqueles escritores que trabalham mais próximo do jornalismo, como o Graciliano, como o Hemingway, o Machado de Assis nas suas crônicas, né, que são autores que conseguiram exercer um jornalismo, entre aspas, literário, com extrema qualidade. Nelson Rodrigues, que eu já citei. Né, e hoje a gente percebe que as pessoas leem pouco. E o primeiro conselho que eu dou quando me procuro é assim, você quer escrever, você tem que ler. Né? Como é que você vai ser ator se você não frequenta teatro? Só ver televisão, você não vai virar ator. Não tem sentido. Mas você tem que fazer eu sinto nos jovens. A literatura para o ator é fundamental também, claro. É ali que ele é o grande arsenal onde ele vai estudar a alma humana, os bons autores como Dostoiévski, Eça de Queiroz, Machado, como eles descrevem o interior, o subtexto daqueles personagens, né? Que depois para o ator é da maior importância que ele tem esse conhecimento humano, porque não dá pra gente conhecer todo mundo e nem basear os personagens só na gente, né? A literatura é esse grande arsenal de pesquisa que o ator tem. Eu não consigo entender um ator que não goste de literatura e que não se dedique a ler todos os dias, nem que seja meia horinha por dia. Acho que eu acho que ler e escrever você tem que fazer todo dia, mesmo que seja um pouquinho. Né? Mesmo que você escreva para exercício, né? Porque é igual esporte, se você não pratica esporte todo dia, um jogador de futebol, se ele ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem jogar, vai cair a qualidade. Claro. É a mesma coisa quem produz intelectualmente. Se você para de ler, né, e para de escrever, como um ator fica muito tempo sem atuar, um músico fica muito tempo sem tocar, o Dorfel sabe que você tem que estar sempre vocês devem tocar todo dia, né? Todo santo dia, claro. Aliás, dia sim, o dia também. Dia sim, noite também. É engraçado. Outro dia eu estava vendo, entrei num site para ver um coaching de um ator americano e a primeira coisa que ele abriu e depois deu um crepe lá no meu computador e a única coisa que eu consegui ficar, por isso a frase ficou ecoando na minha cabeça dias. Acting is about discipline. E eu fiquei com essa frase, quer dizer, não é só acting, tudo na vida. Viver é sobre disciplina. Sem disciplina você não vive, né? Então isso ator, é muito marcante. O jornalista, o médico, o músico. A disciplina é fundamental. Agora, você não fica impressionado quando você vai dar essas oficinas, você encontra estudantes de jornalismo? E eu ficava mais impressionado quando eu trabalhava como editor na redação. E você encontrava estagiários que não gostavam de ler jornal? Que não gostavam de ler jornal, que não gostavam de ler livros. Com isso. Que não liam os colegas de redação, ou que não releu o próprio texto no dia seguinte para ver onde é que errou. E não relê nem na hora que acaba de escrever. E te entrega assim, né? Uma vez o sujeito me entregou assim, uma entrevista fechando uma página com um comandante de polícia militar, assim, 300 linhas. Eu tinha meia hora para editar, ele entregou e foi embora. Você entendeu? Eu falei assim, isso aqui é um jornal, 300 linhas, um jornal inteiro. Como é que você faz? E ele que entrevistou, ele que sabe o que ele queria. Que era mais importante. Você tem que pegar o machado e cortando, não o Machado de Assis. Mas você pegar um facão mesmo, né? Uma serra elétrica, né? Então eu acho que você tem que ter disciplina, como a Regina falou, e você tem que ter amor. Eu sempre falava assim, vem cá, quem é que te pediu para ser jornalista? Né? Foi uma escolha sua, como ninguém te pediu para ser médica, né? É verdade. Já foi o tempo que os pais obrigavam os filhos, né, a fazer aquela profissão. Você tem que ser advogado, porque seu avô foi advogado, seu bisavô foi advogado. Não use isso mais. Então eu acho que você tem que escolher alguma coisa. Eu sempre digo isso quando eu vou fazer palestra. Os meninos perguntam, né? Eu falo assim, o que você gosta de fazer? Você já se perguntou intimamente? Né? Meninos de 16, 17 anos, tá assim, o que eu vou fazer? Você, eu gosto de teatro. Eu falo, então vá fazer teatro.
Ah, mas meu pai falou que não dá dinheiro. O que seu pai faz? Ah, ele é médico. E ele ganha muito dinheiro como médico? Não, então também não dá. Então, assim, dinheiro é a última coisa, é a recompensa, consequência. A Regina ralou a vida inteira, você ralou a vida inteira, e outros vão ralando. E as pessoas só veem assim, o cara chega e fala assim, olha, o cara já está com um carrão. Pô, mas tem 20 anos que ele estava tentando comprar esse carro, né? Eu tenho um essa coisa da profissão isso. E do dinheiro também é uma coisa que a juventude está entendendo bem errado, bem né? Errado. Você não, eu estou fazendo isso, vou estudar isso porque isso dá dinheiro. Até na escolha da medicina. Você pode ver que de vez em quando você descobre uma matéria que os pediatras estão em menor número. Porque outra Aliás, é um especialidade. problema no Brasil. É um problema. Não tem mais porque pediatra dá menos dinheiro que outra especialidade. Mas você não gosta da especialidade só pelo dinheiro. Eu acho que o mais importante é você fazer aquilo que vai te dar prazer em fazer. Que você vai ser feliz fazendo. Competência e prazer. Igual dinheiro. Exato. Porque, exatamente. Eu não vejo como uma especialidade, eu vejo assim, você vai desenvolver aquilo com amor, com dedicação, feliz, certamente você vai ser bem sucedido. Claro, porque vai ser mais fácil ir a congresso, não é? Porque o congresso é divertido, porque, sei lá, é em Houston, não é em Paris. Mas acontece que tem um monte de palestra, né? Você fica fechado lá ouvindo aquilo e tem que estudar sobre aquilo. E tudo hoje em dia você tem que estudar muito, né? Porque o médico que aprendeu nos anos 50, o médico formava na faculdade, ponto. Né? Hoje em dia, ele tem o Dr. Google como concorrência, né? Ele tem que ler tudo, saber de tudo, porque toda hora vai ter alguém, né? O sujeito já chega no consultório e fala, olha, me receita isto, porque é perfeito para mim. E a explosão demográfica, tem mais gente concorrendo aos mesmos cargos, né? Você tem que ser melhor, se você feliz com aquilo que você faz, certamente você alcança grandes passos. É muito mais fácil você se atualizar numa coisa quando você faz você com gosta prazer. da coisa. Você não pode encarar o trabalho como uma tortura. Senão você está lascado. Em primeiro lugar, você tem gostado do que faz, esse é o primeiro salário. E o segundo salário vai ser consequência do seu esforço, da sua disciplina. E um pouco de sorte. Dedicação. Sorte também. Intervalo, hein? A gente volta já já. Sem censura no programa da TV Brasil.